E aí pessoal, aqui é o canal Astronerd, eu sou o Júlio Colbert e hoje nós vamos falar sobre uma trilogia do Gavião Negro. Olá, tudo bom? Aqui é o Alexandre Simões. Vamos falar um pouco sobre essa trilogia do Gavião Negro, que é muito boa e interessante. Então vamos começar perguntando assim já de cara, assim, qual é a relação que tem essa trilogia com o filme? Nenhuma? Tem alguma? Bom, na verdade, são duas coisas bem diferentes. O filme dos quadrinhos. Esses quadrinhos são da década de 80, quando a DC Comics fez a renovação de seus personagens, logo após a grande saga Crise nas Infinitas Terras, e alguns personagens como Batman, Superman e Mulher Maravilha tiveram seu reinício, recontado por grandes autores. E um desses personagens foi o Gavião Negro. Quando a DC Comics, nos anos 80, ela renovou seus personagens, Superman, Batman, Mulher Maravilha, e dentre outros personagens estava também o Gavião Negro, que foi a cargo do grande roteirista e desenhista Timothy Truman. Ele refez a história do Gavião Negro, então ele repaginou, né, uma história de um personagem que lá dos anos 40, e essa ideia de renovar o personagem ou os personagens foi muito interessante, porque além de, digamos, colocar todo o personagem num pacote só, deu nova vida para o personagem para que novas gerações pudessem também acompanhar. Porque o que aconteceu? No Crise das Infinitas Terras, como existiam muito personagem, o Batman da Terra 1, 2, 3, 4, Superman também a mesma coisa, depois o pessoal acabou, os leitores acabaram se perdendo nessas histórias. E aí o que a DC Comics fez? Ela fez um grande evento onde reuniu todos os personagens numa terra só. Não existia mais Terra 1, 2, 3, era tudo um universo só e um personagem só. E nessa renovação de universo veio então essa história do Gavião Negro, que é muito interessante porque reconta a história do Qatar Hall, que é o Carter Hall aqui na Terra, digamos assim, e a história dele no planeta dele, que é Thanagar, onde ele é um aristocrata, mas que acaba trabalhando, digamos, nas forças policiais, que é considerado um serviço mais subalterno, digamos assim, e lá ele tem uma nova visão da população que vive nas terras de baixo, ou seriam os pobres, que nem nós aqui. Então Alexandre, tu que sempre foi um gavião, conta como é que é a história dessas três aqui HQs. Bom, meu pequeno companheiro aqui, cara de cobre mal lavada. Eu vou botar isso lá, depois eu corto. Sei. Bom, a história dessa trilogia começa então com o Carter Hall, ele sentindo algumas coisas diferentes, porque ele era um aristocrata que trabalhava agora como um subalterno. E ele não era a favor de como eram tratados as pessoas do dito parte de baixo, digamos assim, toda considerada ralé pelos outros tanagarianos, e ele não gostava muito disso. Então nessa primeira história que nós vemos o Carter Hall então tendo uma certa animosidade contra os seus superiores e vendo o sofrimento das pessoas da casta mais baixa. Ele não era a favor disso, mas ao mesmo tempo ele também não se rebelava. Ele questionava, mas não se rebelava. Então essa é a história toda do primeiro tomo, digamos assim, até o final dessa primeira história. Na segunda história ali, que nós temos ali, o primeiro ali é o Zona Relâmpago, certo? O segundo aqui nós temos então o Queda Livre, que é o que acontece na história. Acontece fatos que eles vão atrás de traficantes, porque eles são a força policial e estão investigando um grande traficante de armas.
e esse traficante de armas é das castas mais altas, ou seja, da nobreza de Thanagar. E ao se deparar com esse dito traficante, eis que a gente vê que esse traficante é o pai do Carter Hall. Ele estava ajudando as castas mais baixas porque ele também não era contra também o jeito que eles tratavam essas pessoas que Thanagar ia nos mundos, salvava, digamos assim, só que depois esse povo livre ele trazia pro planeta de Thanagar e transformava essas pessoas em escravos, e ele também não gostava disso. E na história vemos que por ironia o próprio Carter Hall acaba atirando nesse traficante, depois ele vê que era o próprio pai dele. Depois então ele fica enlouquecido, sai voando, e quando ele chega no apartamento do pai dele, ele vê o pai dele deixou uma fita, né, ou da época ainda do VHS ainda, ele coloca lá e vê que o pai dele era contra esse sistema opressivo de Thanagar. E ele também dizia que temia pela vida dele e pela do filho dele, porque ele sabia que quem estava no poder iria acabar matando eles também. E no terceiro e a redenção, a parte final da história, como é que ela se encerra? Essa é uma verdadeira história de jornada do herói, porque nós vemos então um herói indeciso no primeiro tomo, no segundo então ele acaba sem querer matando o pai dele, porque ele não sabia que era o pai dele, e acaba preso. E lá nessa prisão, que é uma ilha isolada de Thanagar, ele acaba repensando todos os atos dele, e dois alienígenas acabam ajudando ele a ver que tudo aquilo que ele tinha sido ensinado a não gostar do povo subalterno, no fim ele viu que não era uma coisa correta. E no terceiro tomo então ele retorna para Thanagar, começa então a armar toda a população e acaba até tendo a sua redenção ao confrontar o seu superior, no caso, que era esse superior que realmente estava fazendo toda a jogada, digamos, de malefícios para vender mais armas e ainda ficar como o grande herói de toda a história. No fim, Carter Hall acaba então enfrentando ele, não mata porque ele é um herói, e acaba voltando a ser o verdadeiro herói que Thanagar sempre precisou. Então, pessoal, qual o herói que vocês gostariam que a gente contasse uma história aqui para vocês, um resuminho como a gente fez aqui agora? Escreva aqui embaixo o que vocês querem. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Um abração. E aí, pessoal, aqui é o Astronerd. Começou bem. Tá. Timothy Truman. Fala a frase inteira de novo. Parece que estão te chamando. Ah, Bom. Vamos lá.